Dessa vez não é sondagem, não é monitoramento. Marcelo. Alguém antecipou isso? Não, né? Eu não vi nada. Não, eu sei de sondagens há muito. O Marcelo há anos, monitoramento, né? Marcelo há anos, inclusive, ele falava, por ser botafoguense, ele gostaria de voltar se fosse pro Botafogo. Como ele saiu agora do Olympiacos, mas assim, que ia pintar alguma coisa, não. Ele poderia voltar ao futebol brasileiro. Por ser um clube que revelou, né? Cresceu, mas ele tinha o Botafogo por ser o clube do coração. Ele e o Thiago Silva, eles sempre falaram, né? O Marcelo até também do Botafogo, do Fluminense, coração, e o Thiago Silva, ele afirma que ainda vai jogar pelo Fluminense. Se bem que ele tá indo muito longe na Europa, impressionante. Porque ele renovou de novo com o Chelsea, já tem aí 38 anos, eu acho. Agora, Marcelo, na opinião de vocês, é uma boa contratação aos 34 anos? Porque ele tava no Olympiacos. E se o Olympiacos também não quis renovar, é porque ele não se destacou no futebol grego. Ele pulou fora. Foi como um acordo pelo que a gente entendeu, lesões. Ele falou, não é meu caminho aqui. Não, sim, Flávio, mas também se ele não se destacou no campeonato grego... Foi como um acordo por lesões. As duas partes chegaram a essa conclusão. Ponto. Claro, eu não estou falando de lesão, o cara fica bom daqui 15 dias. Eu não sei qual é o tipo de lesão, mas por lesões. Essa é a informação que saiu no momento do distrato. Foi essa a informação. Porque, eu acho que o Marcelo é craque, né? Eu acho que o Marcelo, o talento do Marcelo, a técnica, é o lateral mais habilidoso. Eu não acho que ele vai jogar de lateral. Você acha que ele vai ser meia? Meio campo. Vai jogar de Eu acho que volante, ele vai de meia. ala. E aí pega muito o que o Fernando Diniz gosta. Mais ou menos o que ele fez com o Daniel Alves aqui no São Paulo. Vai botar um cara mais centralizado. Embora o próprio Marcelo não goste. Mas no Brasil, pela idade e tal. Lateral não vai ser. Ou ele vai ser ala... que o Fernando gosta muito do toque de bola. Pode ser. Eu acho que o Marcelo tem alguma habilidade, né, jogando bola. Que ele vai cair maravilhosamente bem no time dele. Você acha ou você chegou a conversar com o Fernando Diniz? Não conversei. Vocês são amigos. Eu não sabia disso. Eu não sabia dessa história. Fiquei sabendo agora, quando você falou. Acho que acabou de sair essa notícia. Sim. Eu não sabia que o Fluminense estava monitorando... E teve a lesão do Jorge também, né? A lesão do Jorge também, né? Que eu vou dizer que se não tivesse lesionado o Jorge, ele talvez não viesse. Mas não creio que ele vai jogar de lateral. Não creio. Lateral, não sei. Você pode fazer com ala... Isso. Tem uma coisa. Ele, Marcelo, sempre deixou claro. Até, inclusive, ele não jogou assim em nenhum momento. Praticamente nunca jogou no Real Madrid, Olympiacos não também. Ele não gosta de ser meia, ele não gosta de ser um cara mais à frente. Mas, eventualmente, você pensando, conversando pela enorme qualidade, experiência e o nível do futebol no Brasil e na América do Sul, ele pode realmente jogar. Porque lateral não é mais... Ele e o Ganso tocando bola no meio campo vai ser difícil tirar, hein, velho? Vai ser difícil tirar a bola dos caras. Eu acho que o episódio do Daniel Alves deixou todo mundo com o pé atrás. Acho que vai ser uma contratação, assim, bem diferente dos moldes do Daniel Alves do São Paulo. Eu estou dizendo que o Daniel Alves é campeoníssimo, sabia jogar bola. No caso do Marcelo, a mesma coisa. Eu acho que dentro de uma contratação com a cautela necessária, então eu acho muito legal. Acho que vai dar um toque de qualidade para o Fluminense. O Diniz adorou a passagem do Daniel Alves. Eu acho. Gostou muito, eu também gostei. E ele, inclusive pela liderança, pelo que ele ajudava no vestiário e tal. Toda vez que falei sobre isso, ele sempre gostou muito do trabalho. Marcelo é um perfil. Se o Marcelo vier com esse perfil, exatamente, ele com certeza avalizou, e vai utilizar muito bem o jogador. Acho que foi um bela sacada do Fluminense. Eu acho, vou até pedir para a produção também, pra gente ver valores. Que eu acho que tudo eu acho que gira em torno de valor também. Se for uma contratação multimilionária, aí pode ser meio Ele não vai vir como ver o Juninho Pernambucano quando voltou ao Vasco e pagava o salário mínimo porque tinha que estar registrado, senão ele não receberia nada. Eu acho que não é isso, mas também não se pode exigir de todo atleta que tem uma atitude dessa. Aliás, você pode até discutir do próprio Juninho Pernambucano o amor que ele tem pelo Vasco. Agora, o Marcelo, assim, e também nisso é comparável ao Daniel Alves dentro de campo, né? O Daniel tinha aquela história do torcedor do São Paulo, o Marcelo é botafoguense, mas tem todo o início no Fluminense. O Marcelo é simplesmente o jogador que mais ganhou títulos pelo Real Madrid. E o Daniel Alves é o jogador que mais ganhou títulos no futebol. O Messi vai acabar ultrapassando também mais uma vez. Pô, olha a história desses caras, olha o exemplo, né? Quer dizer, o Marcelo sempre foi um cara difícil, teve problema dentro e fora de campo. Então, assim, é aquele cara como foi... Eu pego sempre o exemplo do Kaká em 14, quando voltou ao São Paulo. Pô, não ganhou, foi vice-campeão daquele grande Cruzeiro bicampeão. Mas todo mundo falava, pô, o Kaká aqui trocando... Pô, jogava você videogame, é o Marcelo de Real Madrid. Pô, é um cara, e até pelo perfil dele, um cara legal tal, e gosta. Tem até um filho que joga já na base do
do Enzo lá na base do Real Madrid, é aquele cara que só de estar ali tomando café da manhã com você já é um baita acerto. Ainda mais com a história que ele tem no Fluminense. Tem essa situação do Marcelo, como o Mauro falou, é o maior campeão, nem eu sabia disso, que ele é o maior campeão da história. Do Real Madrid, ele tem mais títulos do que qualquer... Até que jogador com mais títulos na história do clube, chega aos 34 anos e, ele jogou 18 dos 58 jogos do Real Madrid na temporada de 2021-2022. Foi titular em apenas 7. No Real, o Marcelo realmente já não tinha mais espaço. Que foi quando ele foi para o Olympiacos e também não se destacou aí no futebol grego. Mas pro nível do futebol brasileiro, Mauro César Pereira, você acha uma boa contratação, o Marcelo? E o Fluminense, ele não costuma fazer loucuras financeiras, né? É um clube que até tenta se reorganizar financeiramente e faz bem na maioria das vezes. A gente tá buscando aí para saber se a gente vai conseguir valores até pra gente falar aí sobre a situação. Eu acho que vai depender da condição física dele, né? Eu acho que essa passagem tão rápida pelo Olympiacos, jogando tão poucos jogos, é um tanto quanto preocupante. Assim, acho que se o cara, tudo bem, no Real Madrid, ele não conseguia mais ser titular, tem uma história absurda no Real Madrid e tal, aí ele vai para o Olympiacos e ele não conseguir ter uma sequência de jogos, eu acho algo que não pode ser ignorado. Não significa que ele não vai conseguir jogar bem aqui. O Hulk também tinha números bem modestos na sua última temporada na China e foi um jogador que desequilibrou aqui, outra posição, claro, aqui no futebol brasileiro. Então pode acontecer. Tecnicamente, redundante falar do Marcelo. Ele pode jogar no meio campo, pode jogar na ala, pode jogar onde for. Ele é muito melhor do que 99% dos jogadores que atuam no Brasil em termos técnicos, né? É um jogador que, assim, ele foi sempre um lateral que atacava muito bem, porque não é porque cruzava, ele cria situações de gol, ele participa da construção das jogadas ofensivas, ele dá passe, ele dá assistência, ele participa muito bem ofensivamente, um jogador diferente, né? E muito experiente, um cara muito inteligente, muito lúcido, um rapaz foge acho que um pouco do padrão aí do jogador de futebol médio, né? Então tudo isso acho que conta bastante, né? Conta bastante. Agora tem que ver a condição física dele, né? Se ele consegue fisicamente ter um bom desempenho. Se ele conseguir, eu acho que o Fernando Diniz vai utilizá-lo bem. Agora, acho também que o Fluminense tem muitos jogadores veteranos, né? Então, esse é um outro ponto que tem que ver. O Keno foi contratado, jogador com 30 e poucos anos. Felipe Melo, tem um Ganso, agora tem ele, entendeu? Você tem aí vários caras. Talvez até para revezar, né, Mauro? Cada hora joga. Tem muitos garotos e muitos veteranos. Está trazendo o Gabriel Pirani também do Santos, né, por empréstimo. Esse é jovem, quer dizer, dá uma contrabalançada. A posição do Martinelli ali, para poder ter mais um jogador no elenco. Esse jogador jogou bem com o Fernando Diniz no Santos, foi a melhor fase dele, inclusive. Obviamente é um pedido do treinador, né? Não vinha sendo utilizado aí pelo Odair Hellmann. Então, um mercado interessante. Mas assim, o Marcelo, só faço essa ressalva. A passagem dele pelo Olympiacos muito, muito curta, não pode ser ignorada. Agora ele pode chegar aqui e falar, olha, não adaptei, não deu, estou jogando pra caramba, ninguém vai discutir. Não tenho a capacidade de prever o que vai acontecer. Tecnicamente eu não discuto. Para mim, o Marcelo, sei lá, o maior lateral esquerdo que o Brasil teve em muitos anos. Eu acho o Roberto Carlos melhor. Sim. Vocês não? Não, eu acho também. O Marcelo é mais habilidoso do que o Roberto Carlos, mais criativo, mas o Roberto Carlos eu acho mais lateral e mais técnico. Mas o próprio Roberto Carlos diz, e não é só da boca para fora, que ele acha o Marcelo melhor que ele. Porque isso é interessante, às vezes, não tantos, mas ultimamente 30, 40 anos, não é tão ultimamente assim, muitos jogadores falam, não, o cara jogou mais do que eu. Né? O próprio Marcão agora deu uma maravilhosa num evento que ele estava no dia do derby, quando teve aquela bola recuada do Murilo, que o Everton teve que correr atrás da bola e salvou com o pé, né, em cima da linha lá na Neoquímica Arena. O Marcão estava com os palmeirenses e virou para mim, se fosse eu, estava 2-0. Porque ele falou, ele não teria velocidade para se recuperar e nunca chutou a bola. E ele mesmo fala, o Everton da cintura para baixo é muito melhor do que eu. Então, se tem os caras, e o Roberto Carlos realmente, pública e em papo, ele fala que o Marcelo jogou mais do que ele, o que eu discordo. Mas aí ao nível do Marcelo. O Roberto trabalha no Real e trabalhava com o Marcelo, né? Não, mas você mesmo assim, no caso, conhecendo a fera, o Roberto às vezes é de uma sinceridade até desconcertante, para usar um termo assim, né? O negócio, o Marcelo gosta mesmo, assim, não é só por trabalhar, enfim, ele realmente gosta. E o que o Mauro falou, eu concordo com ele, né, que foi o Abri falando isso. Informação é rapidinho, depois você toca. Pode, mas só para falar valores do Marcelo aqui, que eu tive acesso, que isso é importante, porque o Marcelo, eu concordo com o Mauro, eu abri falando isso. Eu acho que se ele não jogou no Olympiacos... Com o Mauro César.
Com o Mauro César. Não, eu acho que nada contra. Eu concordo com a maioria das coisas que o Mauro fala, mas vocês todos já passaram por isso, gente. Muitas vezes a gente paga, até hoje, para coisa que eu não falei. Então, assim, eu quero deixar claro. Então, assim, é só botar mais uma palavra. Não, tá? Claro, porque o Mauro César disse que realmente não jogou no Olympiacos. Não jogou no Olympiacos. Então, eu também acho que tem que se questionar. Sim. O futebol grego é muito mais fraco que o futebol brasileiro. O próprio Rafinha não foi bem lá também. Sim, bem mais fraco que o futebol brasileiro. Então, acho questionável. E os valores do Marcelo no Olympiacos eram muito altos, Vanderlei, já para te passar. Ele recebia 5 milhões de euros por ano. É o equivalente aí a quase 30 milhões de reais por ano. A média de salário era de 2 milhões de reais por mês. Então, era muito dinheiro. Ou o Marcelo abriu mão de muito dinheiro e falou, não, quero voltar para o Brasil, já fiz dinheiro. Ou podem ser valores altos, o Fluminense ainda não divulgou. O Fluminense pagar isso aí por ele, tem que fechar a laranjeira. Não, o Fluminense não vai pagar isso. Mas será conversação de verbos. Calma. O São Paulo pagou pro Daniel Alves mais de 1 milhão. E o que aconteceu? Tá bom, mas não tem agora que fazem loucura? Tem que saber. Aí seria estupidez. Eu falei aqui no São Paulo fez com o Daniel. O Marcelo vai chegar no Brasil para ganhar menos de 600 mil por mês, tá? Tudo bem, aí tá dentro que a média do que se paga pro jogador de alto nível aqui. Eu falei aqui agora, né? Eu falei aqui agora, o episódio do Daniel Alves deixou todo mundo com o pé atrás. Eu acho que ele está numa situação, imagino, não tenho acesso, né? Mas eu imagino que ele esteja numa situação financeira muito confortável e depois de alguns meses na Grécia, com uma sequência de contusões, ele tem esse conforto de decidir. Só 600 mil reais por mês. Tudo bem, agora não vai dar mais, eu vou voltar para o Brasil. Ele pode ter tomado essa decisão e eu acho correto. E não vai ganhar o que ganhava lá, e é para ele o retorno, pode ser fechamento de carreira, acho legal. E a situação do Marcelo? O Marcelo é o novo jogador do Fluminense e chega aí ao Rio de Janeiro. O Marcelo de volta depois de anos. Foram quantos anos de Real Madrid, Mauro? 16. 16 anos de Europa, de Real Madrid. 2007, 15, né, de Real Madrid, mas esse... Tá na história, nenhum ano, né, no Olympiacos, né? Não, é impressionante a história do Marcelo. E deixando o herdeiro, né, o Enzo tá lá, e o Enzo era muito legal. No final do jogo, no Santiago Bernabéu, o Enzo entrava sempre, e ele era a última pessoa a sair do estádio. Do gramado era o Enzo. O Marcelo estava no vestiário, aí falava com o segurança, ficava o segurança lá, ele ficava chutando bola, né? Com a camisa do Real Madrid, vestido não sei o que lá, e ia, tipo assim, luz apagando, e ele ainda, o menino estava lá. E é muito talentoso, dizem, né? Não vi, assim, mas imagina até... Se tiver 20% do DNA futebolístico do pai, o Enzo vai longe. Bom, e tudo indica que Thiago Silva e Marcelo vão se reencontrar no Fluminense. É. Porque o Thiago Silva tá com 38 anos. Lá no Chelsea renovou mais um. Mas ele garante, o Thiago Silva é muito Fluminense. O Thiago Silva sempre assiste aos jogos. Quando o Marcão era o treinador, ele é muito amigo do Marcão. Ele ligava pro Marcão para conversar sobre futebol. E é uma dupla que jogou junto e são muito amigos. Do jeito que ainda está, a não ser bola cruzada na área que ele resolve botar... Isso é a única coisa que eu não entendo do Thiago Silva, cara. Toda hora, teve agora de novo. Bola levantada na área a favor e contra, ele teve um gol anulado porque ele meteu a mão na bola e com o VAR, cara. Não dá pra entender o cara com a experiência, com a qualidade impressionante do monstro que é o Thiago Silva, ele continua fazendo pênalti ou metendo a mão na bola dentro da área. Eu acho que é o jogador, ainda mais de um nível absurdo como ele, que mais faz isso no futebol mundial. Impressionante como ele adora meter a mão na bola, o Thiago Silva em cruzamento. Foi pelo Paris Saint-Germain. Alguém mandou uma mensagem aqui dizendo que o Brasil está ficando cemitério de elefantes. Lá. Todo mundo sabe da história. Eu só acho o seguinte, eu não tenho nada contra esses jogadores muito bons voltando. Primeiro que ajuda o futebol brasileiro, que precisa de nomes estrelados. Eu concordo com isso. Soares foi a vinda do Soares. Eu não estou falando de brasileiro, não. Estou falando Soares vindo para o Grêmio foi muito legal. O Campeonato Gaúcho ficou importante. Ficou do veio para o Botafogo. Ficou importante o Campeonato Gaúcho. A gente vai fuçar lá para ver o que ele fez. Isso. Supercopa Gaúcha a gente analisou muito legal. O Vidal no Flamengo. É claro que a ressalva é pertinente. Os caras têm que ter fôlego para jogar, sem dúvida. Mas a gente sabe que vem no final de carreira ou reta de chegada. Mas tem que ver também se é um investimento bem feito. Não, mas é claro. Você vê o Vidal. Por enquanto, não foi o Vidal. O William no Corinthians. O Corinthians gastou uma grana. Não, tudo bem, mas... E o William está muito bem no Fulano. Mas o Vidal... o Vidal tem potencial. O Vidal foi para altitude agora e foi... Se não foi o melhor, foi um dos
melhores na altitude. Tá certo? Na altitude. Calma, eu acho que não é um fracasso a contratação do Vidal, na minha visão. A do Suárez parece que já é um sucesso, tá certo? O William, a coisa não rodou. Tudo bem. Mas eu acho que valeu. Quando chegou com ei, William, vim aqui só para te ver. Eu acho que é importante isso. Pagando aquilo que você pode pagar. Mas o William e Daniel Alves, por exemplo, vieram e a torcida não gostou nada do rendimento, do que viu. Não, tudo bem. Não gostaram, nem a do São Paulo, nem a do Corinthians. E quando chegou? Quando chegou, parou a cidade. É isso que eu estou dizendo. O cara não rendeu. Contratação boa é aquela que dá certo. É isso. O Lucas Lima. O Lucas. Até agora. Há uma semana está detonando. Agora eu sou obrigado a falar. Aguardemos. Nos dois jogos do Lucas Lima, poxa vida, surpreendeu, acho que ele mesmo. Todo mundo entendeu que ele jogou muito legal. Se dependesse do comentário do Mauro Betting, não chegava nem perto, que é sempre brilhante, mas ele foi. Eu não contrataria por vários motivos, não só por declarações, mas não deu certo lá, não sei o quê. Mas o problema foi do Santos. Acho que o Paulo Roberto Falcão, que foi quem acertou o acordo, deve ter feito um negócio racional. O Flávio falou aqui agora que é um contrato de produtividade. Tudo bem. E o cara está jogando legal. Então, o nome... O Brasil precisa disso. Ou então nós vamos chegar naquela fase de que nós somos os maiores e brotam talentos. Não é assim. Baixa a bola. Está acontecendo em vários anos aí. Não nasce para ser mais atual. Não nasce o Neymar todo dia. Não enfia a mão lá no centro de treinamento do clube, qualquer um, e traz um cracaço. Mas eu acho também que o clube não pode ser roubado por jogadores que já estão encerrando carreira. Claro, mas essa é a gestão. Essa é a gestão. Do cara tem que fazer um bom negócio. Não é o jogador que rouba, não, hein? Quando você faz um negócio que você não tem condição de pagar, a culpa é sua. Eu tenho certeza que o Daniel Alves não ligou pra cá, nem o Marcelo. Do boleireiro do roubar, que o jogador fala, não, claro. Não, mas eu digo... Isso sempre parte do clube. O jogador não bota... Então, quer dizer, é óbvio que o Daniel foi procurado na cabeça pelo São Paulo e é óbvio que o Marcelo foi procurado pelo Flamengo. Então, se o cara... E o cara tem direito de pedir o que ele achar que ele deve ganhar. Você não pode pagar o que você não pode pagar. É esse o problema. E o problema é normalmente se paga. O problema é do jogador. Se paga o que dá, depois a torcida paga, ou fica para a próxima administração. Patrocínio. O que tem... O patrocinador paga. Parceiros, que foi o caso do Daniel Alves, lamentavelmente, no São Paulo. Não, estamos negociando... Não, ou negocia já fechadinho, e às vezes até chega que você traz... O maior momento do Daniel no São Paulo foi a festa de chegada dele. O parceiro tinha que estar lá, já com o nome do cara e tal, lógico, pô. Agora, esse momento do Fluminense, Mauro César Pereira, é o Fluminense contratando, né? Porque a gente via um Fluminense que sabia fazer uma gestão com elencos mais fracos do que os outros e chegou em quartas de final de Libertadores. O Fluminense sempre chegando ali perto dos 4 primeiros colocados do Brasileiro. Copa do Brasil, né? Chegou na Copa do Brasil. Na Libertadores também. Na semifinal. Libertadores ele não foi nem quarta de final, que perdeu pro Barcelona de Guayaquil, chegou recentemente. Que aí o Flamengo pegou o Barcelona no outro ano, temporada passada, sim. Não. A retrasada. Sim, que vem fazendo, né? Historicamente, a coisa dos timinhos, fora a máquina, assim, os timinhos do Fluminense, várias conquistas da história do clube, sim. E ele chegava. E agora o Fluminense contrata o Keno, que é um reforço de peso, né? Contrata o Jorge, que realmente não estava jogando muita bola, mas não deve ser um reforço barato. Aí tem ainda o Guga, que também estava no Atlético Mineiro, não é um jogador barato. Tem outros reforços e agora o Marcelo. É uma mudança de patamar do Fluminense. O Fluminense, será que o Fluminense conseguiu se equilibrar financeiramente e agora está começando a botar dinheiro para tentar disputar títulos maiores? Saberemos em abril, no final do mês, sai o balanço do clube. Aí você vai ter uma noção, todo mundo vai ter uma noção de qual é a realidade do Fluminense financeira, né? Ou se o Fluminense está fazendo investimentos além do que ele pode, né? Algumas contratações são oportunidades. O Marcelo é uma oportunidade, né? Quer dizer, não está pagando multa rescisória. Não deve ser um salário baixo, evidentemente, mas você não está desembolsando uma quantia para pagar uma multa. Você vai colocar isso no fluxo. Agora, o fluxo do Fluminense aguenta esses jogadores todos, a folha de pagamento? Essa é a questão. No ano passado, o clube teve um baque, que foi a não classificação para a Libertadores, a fase de grupos, né? Eliminado na fase preliminar pelo Olímpia, né? Passou pelo Milionários da Colômbia, depois caiu para o time paraguaio, para o Olímpia, ainda com Abel Braga, antes da chegada de Fernando Diniz.
Agora está na fase de grupos, então já tem aí um orçamento mais robusto. Ele tem 3 jogos do Maracanã, certamente com casa cheia para faturar na fase de grupos da Libertadores, direito de televisão, a premiação passando para outra fase. Então acho que tudo isso está entrando nesse pacote, né? O Fluminense está tentando se preparar para fazer uma Libertadores forte nesse ano, depois de ter feito uma campanha muito boa, de fato, na temporada retrasada, né? Agora a questão financeira de todos os clubes, a gente vai saber em abril. Final de abril, todo mundo balanço e tal, depois o César Grafietti faz aquela análise bonita, né, traduz para a gente todos os pontos ali um pouco mais difíceis, de difícil compreensão, né, que exige um olhar especializado, e a gente vai ter a adoção de qual é a realidade do Fluminense das finanças, né? O Mário Bittencourt tem discursado já há algum tempo sobre essa questão de equilibrar, tendo time competitivo, mas sem fazer nenhum tipo de maluquice, nenhum tipo de loucura, né? Aparentemente possível, mas eu não me sinto capaz de falar se está colocando a mão de alcance, não, porque eu não conheço esses números, né? O balanço do ano passado. Do ano passado acabou. Do ano passado são os números de 2021. Em abril sai o balanço com os números de 2022. Aí você consegue ter um retrato um pouco mais fiel. E a torcida do Fluminense, ela tem respondido bem aí nesses momentos que o time reage, é competitivo, e ela vai ao Maracanã em bom número. Eu acho que o Fluminense vai ter boas rendas e pode, com isso, compor bem aí esse ano. E uma informação importante, a gente vai falar ainda sobre o clássico, tá? Flamengo e Botafogo, a gente já falou do clássico paulista aí, Santos e Corinthians, já a gente vai falar de Flamengo e Botafogo, mas a informação que o nosso Raul Oliveira, o Raulzinho, trouxe pra gente, né? E também dando crédito pro canal Vilela Viajante Tricolor, tá? Porque o canal Vilela Viajante Tricolor no YouTube, ele deu às 11h36 da manhã a informação que o Marcelo ia assinar com o Fluminense, tá? E foi ele o primeiro canal a dar aí a negociação entre Marcelo e Fluminense, e o Fluminense anunciou ao meio-dia, tá? A contratação do Marcelo. E esse mesmo canal, por isso que eu tô aqui dando os créditos, afirmou em live agora há pouco que o salário do Marcelo deve girar em torno de 700 mil a 800 mil reais. Ele deu a informação, né? Provavelmente, então, tem uma fonte forte ali dentro do Fluminense. É claro que a gente não vai cravar, que o Marcelo vai ganhar entre 700 mil e 800 mil reais. Mas se for esse valor, compensa, na opinião de vocês? E foi o que eu falei, hein? Eu falei, dificilmente vem para ganhar menos de 600 mil reais o patamar financeiro desses jogadores. Antes de vocês responderem, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Flávio. Eu acho que os grandes nomes do futebol brasileiro ganham nesse nível, é mais ou menos por aí. Eu só não sei se o Fluminense tem estrutura para pagar isso. Dificilmente você vai encontrar um jogador, Dudu no Palmeiras, não ganha menos que isso. Não tenho a menor ideia de quanto o Dudu ganha, nem me interessa, mas dificilmente ganha menos que isso. Aí você vai pegar, por exemplo, o Gabigol no Flamengo, deve ganhar mais que isso ou dentro disso. Ganha mais. Então, se você quer ter um jogador de alto nível, você vai ter que pagar por ele. E claro que o jogador abriu mão ele tá ganhando 1/3 do que ele ganhava lá na Grécia. Então lá não se deu bem, vem para cá, volta para casa, vai morar no Rio e vai ganhar 1/3, mas é um valor altíssimo pro futebol brasileiro. Se o Fluminense estiver estruturado para pagar, beleza. Se for de estilo São Paulo, depois a gente vê como é que paga, aí é palhaçada, né? É uma coisa ridícula que o jogador não vai receber, não vai ter retorno, vai ser aquela coisa toda. Então vamos aguardar para ver as cenas do próximo capítulo, como diz meu amigo Vanderlei. Vocês acham que vale? Vanderlei, Mauro César, Mauro Betti? Eu acho que tem que ser o teto salarial do Fluminense. Acho que se for o teto salarial do Fluminense, que eu não sei qual é um bom negócio. Está trazendo um jogador que esperam, né? Ele teve várias lesões, por isso que houve o distrato, mas ele vai se recuperar, um jogador talentoso, já foi destacado aqui, importante, tem história, vai vender camisa, tem um monte de coisa, um monte de vantagens. Pagando o teto, acho que foi um bom negócio para os dois. Vai morar no Rio de Janeiro, volta para casa, enfim, é isso. Eu não sei qual é o teto, Asmar. Eu acho que ninguém no Fluminense ganha isso, não. Então, se a gente for lembrar, né, de jogadores que estão hoje no Fluminense... Ganso. O Felipe Melo deve ganhar, mas não deve ganhar 500, 400, não deve ganhar. Eu não falo sobre o salário de ninguém. Então, mas assim, mas... Não falar valor. Você acha que compensaria um altíssimo salário para o Marcelo? Então, falando um altíssimo salário, também não sei das contas, tal...
Eu acho que o pacote vale e tal, mas eu não quero falar porque eu não gosto de falar. Precisa saber se você consegue pagar. Então, como qualquer coisa, Marcelo, de novo a questão do fair play financeiro, você tendo condição... Que é a situação do São Paulo com o Daniel Alves. O Marcelo é um produto, eu acho, eu acho que vale. O Marcelo é um produto que vale isso. Então, o Marcelo é um por isso destaque. que eu fui É um ídolo do clube também. Não é só do clube, é um ídolo. Baita jogador. É um cara que atrai público. O cara pode não torcer pro Fluminense, mas ele vai ver o Marcelo jogar. Eu faria isso. Então, acho que o produto... Agora, o Fluminense tem dinheiro para pagar? Se não tem, não adianta. Né? Não adianta aquilo que você tá no Ferrari aí. Não adianta você tá com um carrão e tá devendo. Se você tiver condição de um carrão, tem um carrão. Agora, se você não tiver condição, vai com um carro mais modesto. Se o Fluminense tem uma estrutura, um sistema, alguma maneira de pagar isso pro Marcelo, como produto vale. Acho que ele vai dar retorno técnico, ele é uma atração no campeonato. Eu acho que é bom para o campeonato, como todo, produto de futebol como um todo. É legal ter o Marcelo aqui, mas você sabe pagar, né? Você consegue pagar.